eu gostaria que você refletisse comigo a respeito da descriminalização do aborto. Quando nós dizemos que queremos descriminalizar o aborto, será que estamos querendo dizer que aprovamos o aborto? De forma nenhuma. Nós apenas estamos lidando com a realidade e assumindo que ele existe, quer você e eu queiramos ou não. E as únicas pessoas que são, de fato, punidas, quer juridicamente, quer em seus corpos, por isso, são as mulheres pobres. Porque as mulheres ricas pagam as clínicas, tudo no off e fica tudo ok. Então, quando falamos sobre descriminalizar o aborto, estamos falando de trazer essas mulheres pobres para dentro da saúde pública. E essa parte a gente sempre fala e vocês adoram ignorar. Elas passariam, então, por um processo psicológico anterior ao procedimento, a fim de fazê-la repensar a respeito do processo. Caso ela continuasse querendo, aí sim ela faria de forma segura. Tudo isso porque essas mulheres pobres acabam muitas vezes morrendo no procedimento feito de forma ilegal. E daí? Quem mandou abrir as pernas? Vocês podem dizer. E quando vocês dizem isso, eu gostaria que vocês considerassem alguma coisa. Como, por exemplo, eu já ouvi muitas vezes, quando desse assunto, dizerem isso, né? E daí? Quem mandou abrir as pernas? Mas o curioso é que eu nunca ouvi ninguém dizendo e daí? Quem mandou ele inserir o órgão? Por que só as mulheres são punidas e cobradas por algo que acontece envolvendo duas pessoas? Além disso, essa resposta simplista para a questão desconsidera vários fatores, como, por exemplo, falta de educação sexual, métodos contraceptivos que não são 100% eficazes, condições psicológicas, condições financeiras, mulheres que escolhem bem os seus parceiros, mas vocês, com essa resposta simplista, ignoram que as pessoas mudam ao longo do tempo, que cidadãos de bem e bons cristãos podem mudar ao longo do tempo e largar as suas mulheres com seus filhos. Esses são apenas alguns dos fatores. Essa resposta simplista de é só não fazer sexo é algo que nem vocês cumprem e vocês sabem que não é assim, né? Existem vários fatores envolvidos. Mas já que vocês gostam de legislar em cima da vida alheia, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já colocou seu nome na lista? Que lista? A lista para adoção, né? Já que não pode abortar, tem que dar para adoção, certamente você que está aí lutando por isso, legislando em cima da vida alheia, colocou seu nome na lista. Ah, não, você não tem condições psicológicas nem financeiras para adotar? Ah, tudo bem, eu entendo. Mas certamente você contribui, nem que seja um pouquinho, com algum orfanato. Ou com as crianças que você vê no meio da rua passando fome. Certamente, né? Ah, não, você não tem condição financeira para isso também? Ah, mas tudo bem, eu entendo. Né? A gente está passando por uma crise e tudo mais. Mas então pelo menos você visita os orfanatos para pelo menos oferecer afeto para as crianças. E quando você passa pelas crianças na rua, você também dá um sorriso, um abraço, compartilha uma flor, alguma coisa assim. Ah, também não? Ah, entendi. Trazer uma criança ao mundo não é só uma questão de trazer um ser humano que respira. A vida é mais do que estar respirando. Para trazer uma criança ao mundo você precisa ter condições psicológicas e financeiras. Você precisa alimentar, cuidar, abrigar, vestir, calçar e dar afeto. Uma criança não é um objeto da sua posse como muitos pais agem com as crianças dessa forma. Então existem muitas coisas envolvidas. Agora muitos pais abandonam as crianças, abortando-as em vida, porque nós vimos que a vida não é só a respeito de estar vivo, e mal são cobrados por isso. Agora vai a mulher dar a guarda da criança pro pai e viver a vida dela. Vai a mulher dar a criança para a adoção, para ver se ela não é desnaturada e cobrada por conta disso. Então, mais do que descriminalizar o aborto, nós queremos tratar o aborto em sua raiz, em sua causa, não apenas em seu efeito. E é por isso que nós falamos então contra patriarcado, falamos sobre misoginia. E o que nós escutamos a esse respeito é que nós somos feminazi, né? Que é mimimi, né? Quando a gente tenta atacar tudo isso lá na base, atacar as ações dos homens também, né? Mas aí a gente é feminazi. Ainda querendo atacar tudo isso lá na base, nós falamos sobre um método contraceptivo mais eficaz, a laqueadura, a partir dos 18 anos. Porque se você não sabe, a laqueadura é prevista em lei para mulheres com 2 filhos ou com 25 anos para mais. E ainda assim, ela é dificultada pelos médicos, e as mulheres não conseguem fazer o procedimento mesmo sendo previsto em lei. A gente fala isso, vamos reduzir para os 18 anos. Só que veja bem se não é sobre o controle dos corpos das mulheres, né? Porque é dificultado. Até pouco tempo o marido tinha que assinar. E além disso, existem métodos contraceptivos femininos há muito tempo. E o primeiro método contraceptivo, que vai ser a injeção, masculino, está vindo agora, em 2022. E tem a vasectomia, que inclusive é reversível, mas os alecrins dourados não podem fazer. Agora veja se não é sobre o controle dos corpos das mulheres. Querendo atacar mais lá na base, ainda na raiz do problema, nós falamos sobre educação sexual. Opa, mas tem sexo no meio do negócio, vocês não querem nem saber o que significa falar sobre educação sexual. Vocês já tiram a conclusão de que, tá querendo falar de sexo com a criança, vai doutrinar a criança, vai ensinar a fazer sexo. Não,
não vai falar sobre isso. O que vocês querem, né? O que vocês querem? Se vocês fossem pró-vida mesmo, vocês seriam também a favor da vida da mulher que já está em curso. Vocês levariam os diversos fatores que eu falei em conta, né? Mas não é sobre vida, é sobre o controle dos corpos, em especial o controle dos corpos das mulheres. Aliás, num parto em que há complicações, em que o médico tem que escolher entre a vida da mulher e a vida do bebê, ele tem que escolher a vida da mulher, que já está em curso. Mas enfim, resumindo, não é uma questão de ser pró-vida, é uma questão de legislar e de controlar o corpo do outro. Vocês levam a vida em preto e branco em relação ao outro, porque em relação a vocês sempre tem algum respaldo, sempre tem algum mas. Inclusive, aqui para dar um exemplo, um tanto fora, mas é um exemplo. O senhor Malafaia disse que a igreja dele é contra o divórcio, mas ele fez o terceiro casamento do senhor presidente. Sempre tem um mais. Agora, o que me intriga mesmo é que se é uma questão que o outro tem que resolver, né, quem pariu mantém balance, tudo mais, eu não tenho nada a ver com isso. Então por que você tá metendo bedelho na questão? Você quer ser terminantemente contra o aborto? Não importa, a vida é preta e branca, é isso mesmo, é o que o texto diz? Tá bom. Mas pelo menos coloca o nome na lista pra adotar, né? Contribui com alguma instituição nesse sentido. Caso contrário, não mete bedelho não.